Aleluia. Boa tarde, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Eu não sei se tem alguém me assistindo, amém? Eu não sei, mas estou aqui no ar, em nome de Jesus, nesta tarde, para trazer uma mensagem que vai mexer com teu coração, que vai mexer com teu raciocínio. Eu vou trazer uma mensagem aqui hoje que vai causar raiva em alguns. Uma mensagem, um estudo que vai trazer algo para a sua vida e que você vai aprender sobre objetos que trazem bênção ou maldição. Ok? São exatamente 13 horas. Eu não estou preocupado quem vai assistir a live ou quem não vai, porque neste momento eu vou estar compartilhando com alguns irmãos e você tem a liberdade de sair a hora que você quiser da live. Você tem toda a liberdade de comentar, se assim você sentir de Deus. Mas é um estudo que vai abalar o nosso modo de adorar a Deus e o nosso modo de acreditar. Amém? Então, nós vamos falar sobre esse tema: objetos que trazem bênção ou maldição. Tá ok? É um estudo. Então, se você ama a palavra, se você gosta de aprender da palavra, esta é uma live que vai fazer diferença na sua vida. Amém? Uma live que vai te auxiliar a entender muitas coisas que têm acontecido na vida do crente. E nós não sabemos por que tem acontecido essas coisas em nossas vidas. Amém? Eu já vi gente queimando lençol. Eu já fiquei sabendo de pessoas que queimaram coberta, que quebraram louça, porque acreditando que esses objetos eram amaldiçoados e queimaram, quebraram, jogaram fora. Entendeu, Raimunda Lima? E Deus colocou no meu coração falar um pouco sobre essas coisas, né? Para que o crente aprenda que não é bem desta forma. Aleluia. Então, neste momento, eu gostaria que você fosse compartilhando e convidando as pessoas para assistir com a gente, tá bom? Faça isso para mim, tá? Aleluia. Você fosse compartilhando. Deixa eu abaixar um pouco o fundo musical. Glória a Deus. Já são exatamente 13 horas e 5 minutos.
Demora um pouquinho para a gente compartilhar, né? Mas é bom. Tem alguns irmãos que nos acompanham. Agora eu só vou compartilhar nos grupos aqui. E em seguida nós vamos estar aqui entrando na palavra de Deus. Amém? Objetos que trazem bênção ou maldição. Amém. Tá bom, né, amados? Esse aqui é o tema, que objetos que trazem bênção ou maldição, tá? Vamos aprender sobre isso hoje à tarde, nesse dia memorável de domingo, né? Hoje é domingo, hoje é um dia lindo para a gente aprender da palavra e nada melhor da gente estar junto aqui, celebrando a Deus, cultuando a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler a palavra em Romanos, capítulo 10, versículo 1 e 2. Amém? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Romanos, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. O livro de Romanos foi escrito por Paulo para a igreja de Roma. E o livro de Romanos, Eliana Farrell, é um livro muito abençoado, porque ele nos mostra a graça em Cristo Jesus, tá? E o texto sagrado diz assim, se vocês conseguem me acompanhar. Paulo suplica a Israel que creia. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Olha que bênção. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Olha bem, é zelo, mas não tem base. O zelo é tremendo, mas não tem base como se fosse o real conhecimento. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Me usa, Senhor, para falar a Tua palavra. Me usa para ensinar a Tua palavra. Bênção e maldição. Objetos que trazem maldição. Objetos que trazem bênção. Sobre isso que nós vamos falar hoje. É um estudo sobre o uso de objetos e a fé. Então nós vamos aprender
Amém? E esse estudo, ele não é meu. Eu jamais quero dizer que esse estudo é meu, ele não é meu. Esse estudo ele foi elaborado e feito pelo pastor Augusto Nicodemos Lopes, né? Pelo amado irmão Augusto Nicodemos Lopes. Eu me interessei pelo assunto e Deus tocou no meu coração. Fale alguma coisa sobre esse tema, meu filho. Me interessei pelo assunto e Deus tocou no meu coração. Fale alguma coisa sobre esse tema, meu filho. Então, eu gostaria que vocês ficassem ligadinhos e nos ajudassem a trazer esta palavra neste momento. Amém? Glória a Deus. É um assunto que tem provocado muita polêmica em nossos dias, você sabe disso. É o ensino do movimento de batalha espiritual. É um moderno movimento de batalha espiritual. Sobre objetos que têm o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Uma chave, um celular, um copo com água, um relógio. Aqueles que tocam ou que possuem esses objetos. E nesse estudo desta live, agora à tarde, eu vou procurar compreender esse ensino e oferecer uma avaliação para os amados irmãos. Amém? Então, se o irmão está interessado em aprender um pouco sobre isso, eu quero abrir o altar. Eu quero abrir o altar para que eu possa ensinar sobre este tema tão bonito e tão lindo, mas ao mesmo tempo de controversia, que vai trazer entendimento a alguns, mas aborrecimento a outros. Um abração para Eliane Garcia, um abração para Edneide Silva. Nos cultos de muitas igrejas de libertação, objetos de vários tipos e modelos, objetos são empregados como canais de bênção. Ele diz, a este objeto ele vai te abençoar. Você leve ele para casa, que a sua casa será uma bênção. Dizem, são ungidos, eles são ungidos. Quer dizer, abençoados. E nos cultos com o objetivo de passarem ao fiel algum tipo de benefício. Um benefício por um copo de água, o benefício por uma rosa ungida. Benefício, coisa que os crentes todos querem, benefício. Os mais comuns são a água frutificada. Eu já ouviu falar sobre isso? É aquele copo de água que eles pegam e colocam em cima de um aparelho. Um aparelho de som, em cima de um aparelho de uma rádio. E durante a oração do homem de Deus, a rosa ungida, ramos de arruda. Alguns colocam aquele ramo de arruda até em cima do ouvido. Temos também o grande sal grosso, né? Nós temos também o óleo, a água, temos o vinho, temos também as pedrinhas trazidas da Terra Santa, Israel. Alguns têm fitinhas amarradas no braço, pulseiras, lenços. Messias Fernandes, seja bem-vindo, meu querido. Então isso tudo são objetos, são coisas que nós falamos que é intermediário entre Deus, o homem e você. E não é.
Não existe esse negócio de água fluidificada. Não existe negócio de rosa ungida, rama de arruda, sal grosso, óleo, água, vinho, pedrinhas, terra santa, fitinhas, pulseiras, lenços. É tanta coisa que Jesus Cristo fica lá no final da fila. Não é fácil a gente pregar isso aqui hoje. Não é fácil. Mas o Espírito Santo mandou eu ensinar. E eu vou ensinar, seja o que for. Eu estou lendo os comentários dos irmãos, mas eu só não estou comentando aqui, não estou falando no ar, viu, irmã Edneide? Mas eu estou lendo os comentários. A minha esposa também está assistindo a live e já está pegando o nome de todos eles, tá? Como é uma live de estudo, eu não posso tirar o meu pensamento do estudo. Mas estou vendo os seus comentários e continue comentando. Dê a sua opinião também, não tem problema nenhum. Os líderes de muitas igrejas insistem que esses objetos abençoados funcionam. Se esses objetos que são abençoados funcionam, será que a cruz perdeu a sua eficácia? Será que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela não tem valor nenhum mais? Acabou? Não funciona mais? O que é que está acontecendo, gente? E eles pregam dizendo, funcionam apenas com apoio da fé dos crentes. Apenas com apoio da fé dos crentes. Você entendeu? Ao fim, eles acabam sendo usados como talismãs. Você sabe o que é talismã? Eles começam a usar aquele anel, começam a usar aquela pulseira, começam a usar aquele cordão, dizendo, se eu esquecer aquele cordão, eu tenho que voltar lá em casa para buscar. Não é assim, Edneide, que muita gente fala, né? Não é verdade, minha querida? Então a palavra que Deus tem hoje à tarde para Edneide, para todos que estão ouvindo, dizendo, olha, não coloque nada na minha frente. Eu ainda sou Deus. Eu ainda estou aqui para te dar vitória e para te abençoar. Gente, são usados como talismãs, são usados como feitiços. Eu não disse feitiço, eu disse fetiches. Isto é, objeto de estimação. E outros objetos carregados de poder espiritual. E por aí vai, né? Então aí nós temos, seus possuidores devem usá-los de acordo com algum tipo de ritual. É um ritual. Após o culto, você vai continuar usando. A água, você pode beber ela em casa. Não é, Eliane Farrell? A água, você pode beber ela em casa. Você nem sabe de onde veio aquela água. Você não sabe de onde que o fulano de tal trouxe aquela água que se diz consagrada. Então, após a oração de consagração, você pode beber a água. Os varões, vocês podem também pegar o cajado de Moisés. E você vai usar o cajado de Moisés para bater naquilo que o crente gostaria de ter. Você chega na rua com o cajado de Moisés, que deve ser pequenininho, né? Que dá para o crente da campanha. Ele bate aquele cajado em cima de um carro e ele fala, eu quero ter um carro novo. Em cima daquilo que você gostaria de ter, eu quero um carro novo. Você chega perto de uma casa de alguém na rua e começa a bater lá na parede daquela mansão. Eu quero ter esta mansão. Eu quero ter esta mansão. Com o cajadinho de Moisés.
Aí o dono da casa sai no portão e fala assim: ei, o que você está batendo aí? O que você está fazendo batendo na parede da minha casa? Ele chama a polícia para você. E outra coisa, você ficar batendo em cima do carro dos outros, profetizando aquele carro para você, o dono do carro aparece e fala: o que você está batendo esse objeto em cima do meu carro? Aí você vai falar: não, esse aqui é o cajado de Moisés, eu estou profetizando que vou ter um carro igual ao seu. A pessoa não entende. Não é assim que funciona. Deus trabalha através do seu trabalho. Do seu trabalho. Se eu perguntar para a Eliana Farrell, que tem mais de 2 dúzias de galinha caipira na casa dela, cada galinha custa R$80. Eu falei: Eliana, você pegou o cordão mágico que você recebeu em alguma igreja e bateu lá no quintal e as galinhas apareceram? Claro que não, ela teve que trabalhar para comprar as galinhas. Você tem que trabalhar. E eles ainda vão mais longe e falam: lenços ungidos devem ser carregados junto ao corpo por determinado tempo. E a pessoa carrega aquele lenço todo amarelado, fedendo, fedorento, mal cheiroso. Para todo lugar que ele vai, ele leva aquele lenço todo sujo de óleo. Lenço é para você limpar o nariz. É para você enxugar o rosto às vezes. Como é que você vai ficar carregando os objetos sujos, contaminados, cheios de bactérias da Covid dentro do bolso? Não, todo lugar que você for, você tem que levar esse lenço. Será que o Jesus da tua vida não vale mais do que esse lenço? Será que o Jesus da sua vida, né, Terezinha da Rosa, não vale mais do que esse lenço que você está carregando? Não, o lenço tem que ser carregado junto ao corpo por determinado tempo. E geralmente eles dizem que é durante o tempo de uma corrente de oração. Uma corrente de oração dura 7 semanas. 7 semanas. E você vai ficar carregando aquele lenço sujo, óleo de unção nele, sendo que a Bíblia fala que o óleo de unção é para ungir o doente. É para ungir o doente. Não é para ungir pedra, madeira, água. É para ungir o doente. Pelo menos foi esse conselho que Tiago falou: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e unja o doente e ore por ele com a oração da fé. Salvará o doente e curará-lhe as enfermidades. E ore por ele com a oração da fé. Salvará o doente e curará. Mas vamos continuar, né? Muitas vezes os objetos são abençoados nessas igrejas como objetivo de espantar e expelirem demônios. Amado, o objeto não expele demônios. O objeto não expele demônios. A ideia que está por detrás desse uso religioso de artigos e objetos é o de que as entidades espirituais, anjos e demônio, podem ser atingidos através dos sentidos como cheiros, cores, gostos e vozes. É o que eles dizem. E nesse sentido, os primeiros crentes do primeiro século se afastaram significativamente das práticas exorcistas do judaísmo da sua época, que foram desenvolvidos no período intertestamentário. Os métodos dos mestres rabinos de tratar com demônios, eles usavam até tochas de fogo à noite. Os mestres rabinos do povo judaico, eles saíam à noite com tochas de fogo acesa, à noite, para expulsar demônio da noite. Eles levavam amuletos, filactérios, eles carregavam fórmulas mágicas, fumigações,
entre outras coisas. Eles achavam que em si mesmo essas coisas teriam algum tipo de poder mágico contra os demônios. Isto é, no cristianismo primitivo. Eles achavam que demônios pudessem ser atingidos através de sons, né? Cheiros, coisas materiais, tangíveis. E está ausente. Não está. Eu não estou aqui dizendo que eu não duvido da sinceridade dessas pessoas e da boa-fé dos que empregam esses objetos. Tem gente que tem fé nisso e eu não tiro a razão deles. Não. Mas eu discuto a razão que eles têm sobre essas coisas, porque isso não é bíblico. Você viu Jesus alguma vez expulsando algum demônio através de um objeto, através de uma vara, através de um lenço, através de uma tocha acesa? Jesus expulsando demônio através do sal grosso? Nunca ele fez isso. Nunca. Então, nós podemos estar sinceramente enganados no que diz respeito ao culto a Deus. Os judeus da época de Paulo, em Romanos 10, 1 e 2, é minha convicção que o uso desses objetos como apoio para a fé ou canal de bênção não faz parte do culto agradável a Deus que nos é ensinado nas Escrituras. Não faz parte. Objetos não podem tomar espaço no culto que nós damos para Deus. Não podem. Agora, eu vou te ensinar aqui dentro da palavra de Deus para que a gente possa entender o uso desses objetos da Bíblia. Salta aos nossos olhos de quem conhece as práticas religiosas populares que o uso de objetos ungidos pelas igrejas de libertação é bastante semelhante aos benzimentos no baixismo e espiritismo. É uma imitação. É semelhantes. Benzenção. Consagração de objetos no baixo espiritismo, gente. Artes mágicas no ocultismo em geral. Derivaldo Santos está chegando aí. Pastor Paulo Maria também, que bênção. Essas igrejas argumentam que a prática tem base na Bíblia. Dizem que a passagem bíblica mais citada é Atos 19, 12. Eles tomam como base esse texto aqui, olha, onde se relata o uso dos aventais e lenços de Paulo para expulsar demônios. Em Éfeso. Mas eu quero salientar aqui para os amados irmãos que esse acontecimento é o único do gênero que nós temos registrado no Novo Testamento. E ele fez parte dos milagres extraordinários que o Senhor realizou em Éfeso pelas mãos de Paulo. Mas você não vê Paulo mandando toda hora: leve meu lenço para Roma, leve meu lenço para a Grécia, leve meu lenço para a Espanha, leve o meu lenço para a Macedônia, leve o meu lenço para a Judéia, leve o meu lenço para Roma, leve o meu lenço para a Espanha. Está entendendo? É o meio de ganhar dinheiro. Eliane Garcia está falando aqui. Ela está entendendo a live, ela está entendendo o estudo. E eu fico muito feliz com isso. Iraci Freire, seja bem-vinda também. Obrigado, Derivaldo. Mas eles pegam somente esse texto e fazem doutrinas sem contexto, e a Bíblia fala que texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós devemos interpretar essa passagem da mesma forma como interpretamos relatos do Antigo Testamento sobre o cajado de Moisés.
o manto de Elias. O manto de Elias e o cajado de Moisés foram objetos, veículos materiais do poder miraculoso desses homens. Você sabe disso. Mas o propósito da narrativa acerca do poder que havia neles foi mostrar o extraordinário poder de Deus nas vidas dos seus possuidores. É uma prova. Há uma prova comprovando que a mensagem vinha realmente da parte de Yahvé. Ao ponto que esse poder era tão grande que até as coisas com as quais Moisés e Elias tinham contato diário se tornavam canais através dos quais ele era transmitido, além dessa ocorrência no Antigo Testamento. Você chegava diante do Jordão, o Jordão dizia: profeta Elias, eu vou abrir para você passar. Eliseu chegava diante do vale de ossos secos, os ossos diziam: vamos ressuscitar, Eliseu. Tudo fazia parte daquele milagre, daquela história, daquele momento. Eles tinham contato diário com Deus e tornavam-se canais através do qual eles eram transmitidos. Além dessa ocorrência no Antigo Testamento, outros eventos são citados como para o uso de objetos como veículos de poder divino. Vocês estão entendendo? Então isso é antigo. Lá ainda em Levítico, em Números, nos conta a história que Moisés fez uma serpente de bronze, número 21:9. Eliseu usou um prato novo com sal para miraculosamente sanar as águas de Jericó, segundo Reis 2:19. Um pouco de farinha para purificar uma comida envenenada, segundo Reis 4:38. Coisas, objetos que eles usaram para efetuar o grande milagre de Deus. Mas você não vê Elias indo em casa de viúvas toda hora, todo momento, e falando: a farinha vai fluir, o azeite vai dobrar. A farinha vai fluir, o azeite vai dobrar. Porque não se tornou uma doutrina na vida de Elias. Você está entendendo? Aquilo ali foi para aquele momento. Foi para aquele exato instante que Deus agiu sobre aquilo ali. Eu poderia falar também sobre o comando da ordem que Deus deu a Eliseu, o profeta, quando o rei Naamã, o capitão dos exércitos, vai em sua procura, que era leproso, e ele manda que mergulhe nas águas do rio Jordão. As águas serviram para curar aquele leproso. E ele saiu curado. As águas foi lavando ele uma vez, lavou duas, lavou três, lavou quatro, lavou cinco, lavou seis, lavou 7. E Naamã ficou curado da lepra. Eu fui leproso durante 13 anos. Se eu soubesse que essas águas do rio Jordão curavam, eu tinha achado uma maneira de ir lá para Israel e trazer lá um galão cheio de águas de Jordão para que eu pudesse mergulhar nelas e ser curado. Mas você viu mais alguém sendo curado quando entrou no Jordão? Há somente esse relato aqui. Você lembra do bordão que era usado para realizar milagres? O bordão de Eliseu. Seus ossos, quando ressuscitou o morto, o profeta Isaías usou uma pasta de figos para curar Ezequias. São alguns eventos narrados no Novo Testamento, são também citados como prova. As vestes de Jesus, que tinha poder de curador. Não somente a mulher com fluxo de sangue foi curada ao tocá-las, mas muitas pessoas doentes saíram curadas ali. Em 2 ocasiões, Jesus ele usou também, olha bem, em 2 ocasiões ele usou saliva, guspe,
para curar cegos. Em outra, para curar o mudo. Em outro texto, nós encontramos em Atos 5:15, que diz que a sombra de Pedro, aparentemente a sombra de Pedro, após o Pentecoste em Jerusalém, acabara de curar a quem atingisse. Um abraço, Luiz Carlos. Nós devemos entender, amados, entretanto, qual o objetivo dessas narrativas? Qual é a narrativa? Qual é o objetivo que Deus tinha de fazer isso? Em todas essas narrativas, o conceito sempre é o mesmo. Jesus e os apóstolos eram tão cheios do poder de Deus que as coisas com as quais tinham contato íntimo se tornavam como que extensões deles, para curar e abençoar as pessoas. Santidade faz isso. Luiz Carlos de Oliveira, seja bem-vindo. Comunhão faz isso. Não é você ficar dando uma pedrinha para um lenço para outro, não. Se cada ser humano tiver comunhão com Deus, tiver uma santidade profunda com Deus. Olha, já entrou muita gente na live e a maioria já saíram, já foram embora. Sabe por quê? Porque não tem comunhão, não tem contato. Eles não têm objetivo. Quando você entra no lugar e você ouve a palavra de Deus, você ouve alguém pregando, você fica até o final dela. A nossa live chegou a ter pico de 12 pessoas assistindo. E tinha somente 3, agora torna a subir de novo. Porque o ser humano, assim, ele vem e vai. Você está entendendo? Esse é o problema do vai e vem do cristão. Aleluia. Então o objetivo de Deus era idêntico, enfatizar a enormidade do poder de Deus em suas vidas. E assim atestar para as mensagens pregadas por eles, bem como pelos profetas do Antigo Testamento, que vinha de Deus. Que vinha de Deus. É a mesma coisa, pegar um copo de água aqui e falar com os irmãos, pega um copo de água na sua casa também, coloque sobre o seu aparelho, ali no seu computador, ou na sua televisão, e vamos orar para que Deus possa abençoar essa água, e você vai bebê-lo, e você vai então beber desta água, e você vai ser curado. E aí você bebe desta água, passa uma hora, você para de sentir dor, você para de ter aquele problema, daquela enfermidade. Por que que Deus permitiu que você fosse curado através desta oração e desta água que você bebeu? Simplesmente por uma coisa. É para atestar que a mensagem que eu estou pregando vem de Deus. Isto é a prova, os poderes miraculosos tão extraordinários que até mesmo vestes, bordões, ossos, saliva, sombra, lenços, cajados desses homens transmitiam o poder curador de Deus que nele havia. É dessa forma que nós temos que entender o relato de Atos 19. Sobre o poder curador dos lenços e aventais de Paulo. Eu creio que nem eu, ninguém que está assistindo a live tenha a comunhão que Paulo tinha com Jesus. Eu creio que ninguém que está me assistindo, eu creio que ninguém no Brasil tenha a comunhão, tenha a harmonia, a graça e o poder que Paulo tinha, entre ele, a graça e Jesus Cristo. Nós não temos. Vocês estão entendendo? Quando um cidadão, quando uma pessoa consagra a vida plenamente para Deus, 24 horas por dia, ele não tem olhos para o pecado, não tem tempo para a carne, é oração, consagração. As roupas dele começam, eu falei sobre isso.
as roupas dele começam a fluir óleo de unção. Banhados de óleo de unção. Eu preguei uma mensagem sobre Eliseu falando sobre isso. Ungido até os ossos. Mas essas passagens não servem como prova de que as igrejas evangélicas podem abençoar objetos e usá-los para expelir demônios. Objeto não expele demônios. Usar esses objetos para proteger seus possuidores contra forças negativas e curar moléstias. Tem gente que carrega pé de coelho para todo lugar que vai. Tem pé de coelho no chaveiro, tem pé de coelho no cinturão. Todo lugar que vai tem um pé de coelho. Eles carregam amuletos, achando que aquilo ali vai curá-los, vai protegê-los, e não vai. Para curar moléstias. Então hoje, a gente entende que as principais diferenças do uso desses objetos dos relatos bíblicos e o uso que é feito hoje pelas igrejas de libertação. No passado eles foram usados como símbolos. O papel do objeto na execução dos milagres bíblicos é melhor entendido como tendo sido simbólico. Estavam relacionados à natureza do milagre, uma serpente de bronze para curar mordedura de serpentes, um pedaço de pau para fazer o machado flutuar, sal e farinha para purificar águas e comidas, os dois elementos usados nos sacrifícios, ossos para trazer vida e água do Jordão para limpar a lepra. E hoje nas igrejas de libertação, a qual faço parte de uma, usamos esses objetos e falamos que eles funcionam simbolicamente como apoio para a fé. A fé não precisa de apoio. Você sabia? A fé é a única coisa que nós temos que não precisa de apoio. Mas muitos fiéis acabam aceitando isso. Eles dizem que isso aí pode causar algum efeito, ou mesmo ter alguma virtude ou poder. E não podem. Os objetos em que fizeram parte de milagres que não vemos serem repetidos hoje, a melhor maneira de provar que o uso de objetos ungidos hoje opera a mesma libertação do poder divino quando nos é inventado da Bíblia, seria você abrir rios, ressuscitar mortos, curar leprosos, cegos, aleijados, sanear amargas e limpar comida envenenada, usando objetos pessoais dos missionários e obreiros dessas igrejas. Então, eu ainda não vi ninguém neste século abrindo o Mar Vermelho. Eu nunca vi mais ninguém abrindo o Jordão. Você já viu? Você já viu alguém hoje ressuscitando dos mortos depois de 4 dias? Não viu? Você já viu alguém caminhando sobre as ondas do mar? Não viu? Aquilo ali foi só uma vez. Porque são coisas que somente Deus pode fazer. Mas nós queremos ser melhor do que Deus. Eu quero dizer a vocês que no passado os objetos estavam ligados a pessoas dos homens de Deus. Muitos dos objetos que Deus usou estavam com eles. Eram coisas pessoais dos homens de Deus. Como a capa de Elias. A capa de Elias era
Era o uso pessoal do profeta. Todo lugar que Elias ia, ele levava a capa. Elias ia para o Monte Horebe, que lá no alto fazia muito frio, a capa estava sobre seu ombro. Sandra Amaro, um grande abraço, minha querida. O bordão de Eliseu, as vestes de Jesus, os lenços e aventais de Paulo, e, no certo sentido, a sombra de Pedro também. Eles foram empregados para isso. O alvo era sempre mostrar o poder extraordinário de Deus sobre tais homens. Aleluia! Então não rejeite nada que o homem de Deus possa te dar. Glória a Deus. Uma vez um jovem pediu para mim uma Bíblia de presente. Amém, Sandra Mari? Eu também te amo, minha querida, de coração. Amém? Quando o jovem chegou perto de mim e falou: Pastor Abraão, me dá para mim a Bíblia, me dá para mim a sua Bíblia, me dá uma Bíblia para mim. E eu falei com ele: eu vou te dar uma Bíblia, eu te prometo. Assim que eu chegar em casa, eu te mando pelo correio. Ele falou: não, eu não quero uma Bíblia, eu quero a sua Bíblia. Eu quero a sua Bíblia. E ela está ali. Ela já está muito velha, esta Bíblia. Esta Bíblia tem 36 anos. Ela está toda amarelada. Vocês podem ver como é que ela está bem castigada, velha. Olha. Eu não prego mais com ela. Eu preguei durante 30 anos com esta Bíblia. Ela está toda amarelada, toda velha. Está gasta pelo tempo. Mas esta Bíblia me acompanhou por todo lugar. Eu tenho dezenas de Bíblias ali. Eu tenho umas 22 Bíblias de estudo. A maioria que eu ganhei. Mas esta aqui é especial. Quando eu pego esta Bíblia, parece que o poder que há sobre a minha vida aumenta. A unção que há sobre a minha vida, parece que ela muda de... Entendeu, Luciane Novaes? Parece que ela muda de extensão. É muito antiga. Ele me pediu esta Bíblia. E eu dei para ele. E dizer, quando ele pegou esta Bíblia, ele começou a pregar com ela, o poder miraculoso de Deus veio sobre ele e operou grandes coisas na vida dele. E depois que passou 5 anos, ele chegou aqui em casa e disse: Pastor Abraão, o senhor está... Falou com a minha esposa: Pastor Abraão está? Falei: tá, ele está aí. E aí ele disse: o Espírito Santo mandou te trazer a Bíblia de volta. Eu falei: mas por quê? Aí ele falou comigo: porque Deus me deu o dobro da unção que Ele deu para você. Eu peguei a Bíblia e ela voltou para mim. O que é do profeta volta para o profeta. Aleluia. Então, amados, olha, o alvo era mostrar o poder extraordinário de Deus sobre tais homens. Quando refletimos o fato de que somente coisas pessoais dos profetas, do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos foram usadas, será que nossos objetos pessoais teriam o mesmo poder, irmão Luiz Carlos? Será, Sandra? Será que os nossos objetos pessoais teriam o mesmo poder? Oh, glória!
A resposta humilde deve ser: não, 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 não. Hoje Deus trabalha de forma diferente. Hoje Ele não precisa da minha roupa para operar milagre. Ele não precisa do meu lenço para operar milagre. Ele não precisa da minha água para te abençoar. Ele não precisa do meu toque para que você sinta um milagre. Porque hoje você tem o Espírito Santo aí do seu lado. Hoje você é enchido da graça. Hoje você tem o divino Emmanuel, Deus conosco do seu lado. Hoje você pode gritar e bradar aí pelo Brasil, aonde você estiver. Porque você hoje tem Deus. O Espírito Santo está aí, aonde você está. Os profetas, o Senhor e os apóstolos foram pessoas especiais e pertenceram a uma época especial e única da história da revelação. Quero que você entenda isto. Mas nós somos os únicos que fazemos partes da igreja do Cordeiro. Nós somos mais especiais. Nós somos mais especiais, porque eles viveram numa época especial. Viveram dentro de uma história de revelação. Viveram os seus momentos, seus dias, suas histórias. Mas hoje, com Cristo, a igreja, Ele, o cabeça, fazendo parte deste corpo, hoje eu me sinto especial. Aleluia! Porque nós temos Jesus. E somente a igreja vai se assentar à mesa para participar das bodas do Cordeiro. Os profetas não vão. Os patriarcas também não vão. Não fique decepcionada, Sandra Mara. Quando você chegar na glória para o banquete, você não vai ver Elias. Você não vai ver Moisés. Você não vai ver Eliseu, nem Jeremias. Mas você vai olhar lá na ponta daquela mesa, você vai ver o homem, o Nazareno, Jesus, com as mãos perfuradas, anais e santos. E ele vai dizer: sente aí, Sandra, esta cadeira é sua. Abraão, aquela cadeira é sua. Luiz Carlos, esta cadeira é sua. Eliane Farrell, esta cadeira é sua. Porque vocês são a minha igreja. Vocês são minha noiva. Por isso que nós somos especiais. E é por isso que eu não coloco nada na frente de Jesus. Nenhum objeto me representa. Nenhum objeto representa Jesus para mim. Jesus é Jesus. Está acima de todas as coisas. Nos suspeita que nossos objetos pessoais são impotentes para realizar milagres. Nada que eu uso realiza milagres. Minha Bíblia não realiza milagres. Meu relógio não realiza milagres. Minha vestimenta não realiza milagres. Meu sapato que me leva para os caminhos do Senhor não realiza milagre. Nada. Se você tocar em mim, você estará apenas tocando no homem. Se você me abraçar, você está apenas abraçando o pregador. Se você me der um beijo na minha face, você está apenas beijando o homem. Mas eu digo uma coisa para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas se você abraçar Jesus, você será abraçada. Se você tocar Jesus, você será tocada. Se você beijar Jesus, você será beijada. Se você apaixonar por Jesus, Ele será apaixonado por você. Aleluia. Glória a Deus. Vivemos uma época especial. Quando a gente descobre pela Bíblia, pela Escritura, que qualquer exemplo de coisa dos crentes comuns sendo usada com esse fim, não existe. Aleluia. Essa é uma diferença fundamental. Mas hoje, glória a Deus, através da consagração,
da oração, da imposição de mãos de pastores e homens de Deus e obreiros, e eles oram pela tua vida, você recebe, porque nós não somos diferentes de Elias, nem de Moisés e nem de Jeremias. Ele também nos usa da mesma forma. Aleluia. Se no passado Eliseu, ele consagrou o sal e a farinha, um pedaço de árvore que usou para operar milagres. Se Isaías ungiu a pasta de figo para curar a úlcera de Ezequias. Moisés levanta a serpente de bronze num deserto para que eles não morressem envenenados pelas serpentes. Os lenços e aventais de Paulo. As imposição de mãos dos apóstolos antes de ser levado aos doentes endemoninhados. Se esses objetos deu poder e autoridade a esses homens que pertenciam a eles, nós podemos fazer muito mais do que isso. Porque eles não tiveram o privilégio de ter o Espírito Santo dentro deles, mas nós temos. Porque sobre nós hoje repousa extraordinariamente o poder do Espírito Santo sobre nós. Aleluia! Nós somos abençoados. Somos abençoados com o propósito de transmitir através da mensagem de Deus. O objeto que Deus usa hoje não é o cajado de Moisés. O objeto que Deus usa hoje não é o manto de Elias. O objeto que Deus usa hoje não é o bordão de Eliseu. O objeto que Deus usa hoje não é o sal grosso para purificar água. O objeto que Deus usa hoje não é a farinha na botija e nem o azeite na lâmpada. O poder que Deus usa hoje não é o cajado para abrir o mar vermelho, e nem para assar os pães sobre a rocha, e nem a caverna que mana água mineral. Mas o poder que Deus usa hoje é o Jorge, é a Sandra, é o Luiz. Aleluia! Somos nós, usado por Deus. Nós somos o objeto que Deus usa. Nós somos o instrumento que Deus usa. Nós somos a flecha na mão do Deus Todo-Poderoso que cai no coração do valente. Nós somos, aleluia, a espada de Deus que corta o pecado de cima a baixo. Nós somos o poder de cura que Deus usa para curar os enfermos. Nós somos o instrumento, a ferramenta que Deus trabalha para levantar as pessoas do pecado da morte e trazê-los para a vida. Aleluia. Somos diferentes. Somos diferentes porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos diferentes porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos importantes. Aleluia. O objeto pode que não cura, mas ele cura através de nós. O maior objeto que Deus usa é você e eu. Aleluia. Eu sei que um objeto não pode passar uma bênção de Deus aos seus possuidores, mas eu posso passar uma bênção para a Sandra. Eu posso passar a bênção para o Jorge Longo. Eu posso passar a bênção para o Luiz Carlos. Eu posso passar a bênção para vocês. Por quê? Porque eu sou a ferramenta que Deus está usando nesta tarde para abençoar cada um de vocês que estão me assistindo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, deixa eu dar uma descansada na garganta e vamos continuar daqui a pouco. Vai compartilhando, meus amados irmãos.
Louvado seja Deus. A Eliana Farrell, você é uma ferramenta que Deus está usando. Estamos numa batalha espiritual. Nós não podemos confundir as coisas, amados. Alguns objetos que é usado na magia, no ocultismo, na religião idólatra. Mas nós estamos aqui usando é para Deus. Aleluia. Aleluia. E nós sabemos que tudo que chega em nossa mão, nós abençoamos. Você não precisa ficar pegando coisas e jogando fora. Alguns dizem que você tem alguns objetos que são amaldiçoados, mas se você ganha alguma coisa, você tem o poder de orar por eles e abençoá-los. E a gente tem que entender que eu já citei aqui muitas coisas que Jesus fez, curando o cego com saliva, curando o mudo com saliva também. A gente tem que entender que Deus tem as suas formas de trabalhar, né? Deus tem sua forma de trabalhar. Eu estava lendo um livro do Edir Macedo, que fala sobre orixás, caboclos e guias. Vocês já viram esse livro? E ali tem uma história. Tem uma história ali que diz que, incluindo comida sacrificada a ídolos como um desses meios. E nesse livro, Macedo conta a história de um homem que ingeriu uma comida trabalhada e foi atacado por um espírito maligno que o fazia sofrer do estômago. E depois o bispo conclui que todos que se alimentam dos pratos vendidos pela famosa Baianas estão sujeitos mais cedo ou mais tarde a sofrer do estômago, né? A Tânia está falando que ele já tinha esse livro. E o interessante é que você chega numa banca de cachorro-quente, aqueles pãezinhos pequenininhos. E quem é que fabrica aqueles pães pequenos, que fazem pequenos cachorro-quente para as pessoas de comunidades e moradores de rua? É o Espiritismo. É o Espiritismo. O Espiritismo é que faz aqueles pãezinhos pequenos aí em São Paulo para fazer cachorro-quente. E aí? Se tudo que você come é fabricado por empresas que mexem com o espiritismo, por empresas de alimentos que são ligadas ao catolicismo, ao espiritismo, ao ocultismo, você vai morrer de fome. Existe uma palavra e o nome dela é oração. E existe uma outra palavra que significa consagração. Você ora e você consagra tudo que você ganha para Deus. Tudo que você ganha para Deus. Aqui do lado de casa tinha uma família de espíritas que moraram aqui durante muito tempo. Está entendendo? E sempre eles traziam alguns pratos saborosos para mim e para a pastora Carmen. Eu colocava sobre a mesa. Eu abria o livro de Marcos 16 e orava. E eu consagrava aquele alimento para Deus. Orava e quando era um objeto, eu ungia para Deus. Todos os objetos que eu ganho, eu faço unção neles. Eu os consagro para Deus.
Isto é antigo. Quando Davi saía à guerra, ele ia lutar contra os moabitas e os filisteus, tudo que ele trazia do inimigo para Jerusalém. Ele chamava Samuel, o sacerdote, o profeta, e ele mandava que eles consagrassem tudo o que eles trouxeram de despojo da guerra para a nação de Israel. Se você entrar na padaria, o dono da padaria é espírita. Você entra no mercado e o dono do mercado é católico. Você entra numa lanchonete e o dono da lanchonete é pai de santo. Você pega o ônibus, o dono da empresa mexe com a maçonaria. Amados, Mark Burdeck é um escritor que ficou conhecido no Brasil, que ele escreveu um livro chamado O Adversário. E ele fala no livro como que nós vamos fazer para criar nossos filhos em meio aos constantes ataques que os demônios fazem ao nosso lar. E o livro desse amado, querido escritor Burdeck adicionou alguns questionários e fazia pergunta aos leitores e descobriu as portas pelas quais tem permitido que demônios entrem no lar e ataquem os filhos. Ele fala no livro sobre a presença em casa de objetos amaldiçoados como amuletos, feitiços e talismã. Livros sobre ocultismo, bruxaria, astrologia mágica, adivinhação, utensílios, objetos usados em templos pagãos, rituais de feitiçaria, ou na prática da adivinhação, espiritismo. E Burdeck escreve neste livro dizendo que a presença dessas coisas no lar permite aos demônios que penetrem da casa e atormentem os filhos. E ele faz uma lista dessas coisas. E a maioria desses objetos considerados amaldiçoados por muitos cristãos são, via regra, aqueles são usados nas religiões afro-brasileiras. A Tânia falou que leu esse livro do bispo. Práticas ocultas no catolicismo popular. Religiões populares que empregam artes mágicas e práticas ocultas. Objetos religiosos que desempenham importante papel no culto e na fé dos participantes. São usados, por exemplo, em despachos, trabalhos feitos pelos quais pais de santos da Umbanda, objetos como sal grosso, usado na igreja. É aí que está o perigo. Estamos trazendo coisa da maçonaria, da macumbaria e colocando dentro da igreja. O maior papel no culto e na fé dos participantes da magia negra são esses que eu vou falar para você aqui, que são usados em trabalho de despachos pelos pais de santo da Umbanda. Objetos como sal grosso é usado na Igreja Universal também, onde a irmã Tânia falou que participou, que ela fazia parte de lá. Ela saiu. O sal grosso, a rosa ungida também é muito usada na Universal. A água fluidificada também é usada na Universal em algumas igrejas. Fitas, pulseiras, que tem o nome da corrente, a lã de Gideão, o cajado de Moisés, por aí vai. E lá no candomblé, eles usam uma fita escrita Senhor do Bom Fim. Senhor do Bom Fim. Não existe bom fim para o crente. Quem é o Senhor do bom fim? Existe bom fim para o kardecista? Existe bom fim para o católico? Existe bom fim para o Pai de Santo? Eles usam uma pulseira chamada Senhor do Bom Fim. Ramos de arruda, que é muito usado em algumas igrejas. São bastante populares.
E nós podemos incluir talismãs, amuletos do tipo pé de coelho. E para também mencionar os feitiços usados na magia e no candomblé. Relíquias, imagens do catolicismo popular. E vou mais longe no estudo, amados. Na feitiçaria, eles usam velas coloridas, são usadas para invocar vibrações energéticas. As cores são para promover transformações pessoais. As igrejas estão tendo luzes coloridas. Eu estava vendo aqui no YouTube um culto em uma igreja. E no altar tinha luz amarela, vermelha, branca, azul, cor-de-rosa, verde, de toda cor. E o cara ainda perguntava: você está gostando do culto? Está gostando do culto? As mesmas coisas que são empregadas na feitiçaria, velas coloridas, que é para vibrações. A cores é para promover transformações pessoais. Os amuletos são empregados na proteção contra maus espíritos. Ainda são usados óleos especiais, incenso, tem na Universal. Cremes, pó. Tem igreja que o pregador joga pó nas pessoas. Cristais, pirâmides, pêndulos, pulseiras, brincos e pendentes. Colares contendo saquinhos com fórmulas mágicas, encantamentos e muito mais. As gárgulas. O que sabe o que é gárgulas? Vocês sabem o que é gárgulas, Rita Fernandes? Gárgulas, imagens de animais grotescos, são frequentemente associadas com demônios. Você já gosta de dragão? Você gosta de dinossauros? Dragões? Sua toalha de banho tem um dragão. O lençol do seu filho tem um dragão. Sua coberta tem um dragão ou tem um leão? Animais grotescos são frequentemente associados com demônios. Esses objetos são ungidos, benzidos, abençoados, purificados, frutificados, com o objetivo de passar ao seu possuidor alguma espécie de poder ou proteção. E isso tem acontecido na igreja. Estamos em perigo. São usados em rituais de magia associados com encantamentos. Olha como que a audiência da live está caindo. Não é fácil pregar estas coisas. Às vezes você entra no salão para adorar a Deus, numa igreja para servir a Deus, e você chega lá na hora da pregação, eles desligam a luz. Na hora do louvor, de repente você fica no escuro. E acende no altar aquele monte de luz colorida, você fala: poxa, estou lembrando daquilo que o pastor Abrão pregou na live. E você sai de lá e volta para casa. Você está no lugar errado. E tem alguns objetos ainda que são associados com o nome das entidades espirituais a que são dedicadas. A gente tem que tomar muito cuidado. Gente, ouvi contar a história de um missionário que regressou do seu país de origem. Né? E ele, ao regressar do país, ele trouxe da tribo africana, onde ele trabalhava, um pequeno feitiço. Um objeto usado nos rituais religiosos como recordação. O missionário não sabia, mas ele trouxe aquele objeto dos africanos, trouxe apenas como lembrança. Era um souvenir. O objeto foi colocado na estante da sala,
em sua casa. Não muito tempo depois, sua filha ficou doente. A situação financeira dele foi de mal a pior. Ele sentiu que tinha uma opressão espiritual ali no ar, dentro da casa. Nada mais dava certo. Eles começaram a ouvir vozes, ruídos, eram por vezes ouvidos à noite. Panela se mexendo, barulho de tampa caída do chão. Um dia uma irmã, uma profeta de uma igreja carismática, veio visitar a família. Essa irmã era cheia da graça. Ela chegou na sala e dirigiu-se imediatamente à estante onde estava o objeto que ele trouxe da África. Sem hesitar, ela gritou bem alto: missionário, a sua casa está amaldiçoada por causa desse objeto. O missionário falou: você está brincando? Ele disse: não. Você precisa quebrar essa maldição. Então ela disse: agora você precisa confissão do pecado. De trazer para casa um objeto amaldiçoado, a quebra do mesmo é a total renúncia dos laços com os espíritos malignos. Esses laços haviam sido estabelecidos como inconscientemente no momento que o missionário trouxe o objeto para dentro de casa. Os demônios adquiriram autoridade. Invadiu a casa dele e oprimiu os seus moradores. E a filha dele quase que morreu. E depois que ele quebrou aquele objeto, quebrou em pedaços e o jogou lá fora e queimou aquilo, a filha dele, em 24 horas, ela foi curada. Então, gente, Maria da Conceição está aí assistindo, né? Ou já saiu do ar? Uma estudante. Essa estudante era crente, cheia da graça de Deus. Era uma pessoa muito bem ativa e energética. Ela começou a ficar mais e mais deprimida. Essa estudante começou tendo dificuldade em dormir, dificuldade para estudar durante seus estudos de francês. Ela estava se preparando para ir trabalhar na África como missionária. O missionário descobriu, após examinar o dormitório onde ela morava, que o ocupante anterior havia escondido ali naquele dormitório diversos objetos do ocultismo. Alguns demônios associados com o objeto haviam sido apegados ao quarto e à mobília. Gente, isso é sério. O missionário orou, determinando aos demônios que fossem embora, e a moça pôde então voltar a dormir normalmente. Isto é louco, gente. Isso é loucura. Esse relato é que esses objetos abrem a porta para os demônios. Porque essas coisas foram consagradas a eles e não a Deus. Eles foram consagrados aos rituais de magia e ocultismo. E alguns no catolicismo. O fato de uma pessoa crente não evita que ela seja oprimida pelos espíritos associados a esse objeto. Gente, são histórias que têm acontecido. Uma outra história que eu li no editorial de um pastor chamado Warner, que estava nas Filipinas. O filho dele era assediado por um demônio. Um demônio que morava numa árvore do jardim da casa onde moravam. Uma entidade morando em árvores. Isto é remontando a mitologia grega e ao paganismo em geral, Antônio Matos.
A Bíblia fala de demônios atuando especificamente em seres vivos, humanos ou animais, mas não fala eles agindo em árvores. Mas é comum. Espíritos malignos podem habitar em coisas como árvores, imagens, objetos, casas. Em Apocalipse 18, versículo 2, fala que a prova de que demônios podem morar em lugares amaldiçoados. Leia lá, Apocalipse 18, versículo 2. Então, a prova disso é que exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Não é isso que está escrito lá? Cóvil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aqui nós temos o anúncio da queda de Babilônia, feita por um anjo. Por um anjo. Antes da gente concluir esse texto, prova que demônios moram em ruínas. Eles moram em ruínas. Nos dias de João, Babilônia já não existia mais. João está citando Jeremias 50, versículo 39, Isaías 13, 21. Esses dois profetas referem-se à queda e destruição da cidade de Babilônia, que existiu em seus dias. A desolação que iria vir como resultado do castigo divino. Ia ser tão grande que a grande cidade, que era populosa, que era rica, poderosa, iria se tornar um grande montão de ruínas. Ali Deus está mostrando que enfatizar a desolação. Os profetas descrevem as ruínas como sendo habitadas por feras e animais do deserto. Chacais, avestruzes, corujas e hienas. Você já tem alguma coruja na sua casa? Você gosta de coruja? Vocês têm foto de coruja aí? A Septuaginta, ela traduz esse texto hebraico de Isaías 13, 21. Ela traduz por bodes, demônios. O apóstolo João, ao citar essas passagens, explicá-las figuramente a Babilônia espiritual, o reino das trevas, que será destruído por Cristo, acrescenta, além dos animais mencionados pelos profetas, os demônios e espíritos imundos, seguindo a tradução da Septuaginta, Apocalipse 18, 2, diz que as entidades habitam em ruína de cidades. Olha, gente, aqui fala de desolação espiritual, entrega aos demônios. Jesus ensinou que os espíritos imundos não encontram repouso em lugares áridos. Eles querem moradas para habitar. Eles não encontram repouso em lugares áridos, em desertos, lugar que não tem morada. A conclusão é que não existem argumentos bíblicos suficientes para provar que espíritos imundos moram e habitam em casas como objeto, casas e árvores. Antônio Matos está falando, o mestre dos magos Cipriano se formou em bruxaria e ocultismo na antiga Babilônia. O estabelecimento de um pacto com esses demônios pela posse de objetos a eles consagrados. Ó, gente. Então tome cuidado quando você for comprar alguma coisa para sua casa. Louça, imagem, figuras, né? Roupas, lençóis, livros, literaturas. Ó, gente. Olha,
Vamos ver algumas coisas amaldiçoadas na Bíblia. A maldição através dos objetos pela Bíblia. As passagens que condenam o uso de amuletos. É defendido que os pendentes de ouro que as mulheres de Israel usavam nas orelhas ao sair do Egito, as quais elas fizeram o bezerro de ouro, eram amuletos, bem como as arrecadas, brincos que Jacó arrancou das orelhas da sua família, junto com os ídolos. O uso de cordões ou cadeias com pendentes é chamado pelo profeta Oséias de adultério entre os peitos. A atitude da Escritura em relação aos objetos é de condenação e rejeição. O profeta Isaías, ao condenar a vaidade do vestuário das mulheres de Israel, ele faz referência a luetas que elas traziam em seu pescoço. Eram cordões, cadeias de ouro com símbolo da lua crescente, usado para proteger contra maus espíritos. Esse era um costume pagão. Eles usavam amuletos assim até mesmo no pescoço de camelos. Juízes 8, 21. Imagine bem. Jesus. Você precisa notar. Entretanto, que condena-se não tanto o uso em si desses objetos, mas a atitude religiosa que o povo de Israel tinha para com eles. Eles usavam aquilo ali como se fossem amuletos protetores, como objetos mágicos, como se fossem encantamentos contra maus espíritos. Foi essa prática de ocultismo que os profetas falaram. Ter esses objetos em casa pode não ser conveniente ao cristão, por vários motivos. Então, as inúmeras passagens nas Escrituras nos mostram que condenam a idolatria ao ato de prestar culto a imagens, bem como as realidades espirituais que elas representam. Relação da idolatria com demônios. Nos tempos antigos tinha mágica, adivinhação, feitiçaria, bruxaria, necromancia, invocação de mortos. Estavam tão ligados à idolatria que era quase impossível separar uma coisa da outra. Moisés identifica os deuses pagãos com demônios. O mesmo faz Paulo. E mesmo faz João também. Até uma lei em Israel que Deus fala assim que não tenha comunicações com os mortos. Então, se a Bíblia proíbe você comunicar com os mortos, é porque há possibilidade de você comunicar com os mortos. Por que Deus ia proibir alguma coisa, sendo que não havia possibilidade, né, Rita Fernandes? Então, se ele condenou e se ele proibiu, é porque há possibilidade. Então, amados, por trás da moderna idolatria estão os antigos demônios. Tempos mudam, gerações vão, gerações vêm, mas o modo de atuar dos demônios de Satanás é o mesmo. Né, Antônio Matos? Ele não muda. É igual o irmão está falando aqui, ó. O demônio usa 1000 disfarces. É complicado. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. O estudo é muito longo. Na época de Paulo mesmo, havia muitos magos e bruxos no mundo do século I. Na época de Jesus, dos apóstolos. Em Atos fala sobre Simão o mago, que iludia o povo de Samaria com artes mágicas, Atos 9:9. A cidade de Éfeso, por sua vez, era um conhecido centro dessas artes. Ali no início do reinado de Nero, um homem chamado Apolônio, Tiânio, abriu uma escola e ensinava artes mágicas, coisas do gênero. Taciano, em sua obra contra Grecos, menciona que a deusa Diana dos Efésios era considerada como sendo praticante de magia. Aí quando você vai em Atos 19, os adeptos da magia em Éfeso haviam se convertido ao cristianismo pela pregação de Paulo. Queimaram seus livros publicamente. Os livros eram de obra onde se ensinava a prática dessas artes. Então é
encantamentos, símbolos secretos, mágicos para a invocação dos mortos, métodos para encorajar demônios. Gente de Deus, é um estudo extenso e eu não sou muito bom para dar esses estudos, não. Eu não gosto de ficar falando muito sobre demônio, não. O meu negócio é de falar sobre Jesus. Amém? É muito grande o estudo mas espero de ter contribuído com os irmãos de alguma forma, né? E que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Que me abençoe com as presenças de vocês aí. Amém? E Deus possa continuar abençoando vocês em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E até segunda-feira, em nome de Jesus, agora estaremos de volta aqui pregando a palavra de Deus. Bom domingo a todos, bom culto à noite. Que Deus possa continuar abençoando os amados e queridos irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Aleluia. Rita Fernandes, fica com Deus, minha querida. Todos vocês.